Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje com mais um vídeo da nossa série Saúde, e eu tenho o prazer e a honra de trazer uma pessoa que o Direito Sistêmico me apresentou na OAB, que é a Veridiana Falbo Freire de Carvalho. E eu vou ler o currículo dela. É terapeuta, graduada em Hatha Yoga, Reiki, Feng Shui, Axis Consciousness e Theta Healing, que é o tema da nossa conversa de hoje. Gratidão, Veridiana. É um prazer e uma Grata. alegria ter você aqui. Grata E pelo conta um pouquinho pra convite. gente. Gratidão pelo convite, Sheila. É uma honra fazer parte desse seu projeto. É, realmente foi o Direito Sistêmico que nos apresentou, né? Nós temos uma pessoa em comum muito especial. E para mim é mais uma honra falar sobre o Theta, que é essa terapia que eu tanto amo. Eu digo que o Theta Healing ele vira um estilo de vida, né? Depois que a gente entra no Theta. E traz muito essa consciência da autorresponsabilidade, sabe? Da gente sair desse lugar do, ai, por que que isso está acontecendo comigo, né? E ver realmente esse poder, essa potência que a gente tem dentro de cada um de nós, desse lugar assim, ah, tá bom, eu criei isso, ah, legal, então agora eu posso descriar, né? E basicamente o Theta é uma ferramenta que usa uma meditação que leva o nosso cérebro em ondas Theta, que para quem não sabe ainda, é o mesmo estágio que a gente atinge quando a gente está sonhando, antes do sono profundo. Então, nosso cérebro tem uma frequência vibracional de onda Theta. E a partir dessa meditação, a gente diz que a gente vai para o sétimo plano, que é o estado da maior consciência, que é o tudo que é, que a gente diz, né? A fonte criadora de tudo que é. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, ah, mas precisa ter uma religião? Não, você não precisa, porque o Theta Healing não tem uma religião, né? E muito pelo contrário, acolhe todas elas. Então, hoje a gente tem um padre que é católico, que é Theta Healer. A gente tem, eu conheci pessoas que acreditam no hinduísmo e que são Theta Healers. Então não tem muito uma, né? Eu tenho clientes que são evangélicos e que fazem sessões de Theta Healing. É realmente uma terapia que engloba qualquer tipo de crença, digamos assim, né? Que você possa ter, sem discriminar nenhuma delas. E o que a gente faz no Theta depois dessa meditação, quando a gente atinge o sono profundo, ou um estágio antes do sono profundo? É justamente acessar a mente subconsciente e trazer a consciência do porquê que aquele desafio foi criado na nossa vida, né? Essa técnica, ela foi descoberta, não descoberta, mas canalizada por uma mulher que chama Vianna Stibal, é uma americana, e eu digo que não são coisas que a gente ainda não saiba. É como se fossem pequenos conhecimentos que a gente já sabe, mas ela teve essa maestria de colocar isso num sistema que amplia muito mais essa consciência. E aí ela usou, na verdade, a ferramenta para realmente transformar a vida dela, e hoje essa potência. Eu sou mais do que suspeita para falar do Theta. Eu estou no Theta desde 2018, entrou na minha vida de uma forma muito singular. E é muito leve, sabe? É uma coisa que você fala assim, sai, é o que eu disse no começo, sai daquele lugar de falar assim, ah, eu tenho que ir para terapia, né? Eu digo que quando você se torna ou instrutor ou terapeuta de Theta Healing, você entra naquele lugar de falar assim, tá bom, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Te dá esse poder de se auto-trabalhar, o que não tira de você essa necessidade de receber outras perspectivas, né? Então, por exemplo, eu acabei de sair de uma sessão onde eu fui a cliente, né? E a gente tem que estar constantemente se trabalhando para constantemente evoluir. A evolução nunca para, né? Ela nunca acaba. Você tem gente que fala assim, ah, agora eu já sei tudo. Não, a gente não sabe tudo, a gente está realmente aprendendo.
E aí, a gente se coloca realmente nesse lugar de, digamos assim, de poder, tá? E assim, se tem alguma coisa que me traz desconforto, eu vou olhar para isso. E a gente olha, tá, sente um pouco isso que está te trazendo desconforto, sente realmente essa sensação. Ah, você já sentiu isso antes? Provavelmente você já sentiu isso antes. E aí o Teta te leva para esse lugar onde você sentiu isso, digamos, pela primeira vez, ou a última vez, que é no caso aquilo que veio para você durante a sessão, e a gente trabalha em cima disso. E a partir daí, a gente vê sempre os ganhos e os aprendizados. Então, vou dar um exemplo bem, assim, bem significativo que eu acho que pode ajudar bem claro, né? Quando a gente é criança, tem alguns pais que batem e falam assim: estou te batendo porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, porque eu estou te educando. E aí, o que acontece? Depois dessa agressão, essa mãe ou esse pai pegam essa criança no colo e acolhem ela. E aí, o que acontece? Naquele momento, cria-se uma crença no subconsciente de que o amor é violento, de que o amor machuca. E aí, essa criança, ela cresce e vira um adulto que constantemente atrai situações de agressão. Não necessariamente uma agressão física, pode ser uma agressão, né, verbal, emocional, digamos assim, para que ela encontre uma forma de ressignificar ou aquilo que aconteceu no passado e até mesmo para que ela se sinta amada, porque ela entende que o amor, ela se sente amada através dessa agressão. Então o Teta transforma essa crença. Ele faz uma reprogramação, criando um novo caminho neural. E aí a gente explica, né? Na verdade, o que você, um exemplo. Tá bom, e o que você ganhou, né, com essa situação lá atrás? Eu ganhei o amor. O amor. Então a gente pode te trazer a sensação que você pode atrair o amor sem precisar se sentir agredida ou sem precisar da agressão para que você se sinta amada? E nada mais é do que isso, é justamente transformar as nossas crenças que nos limitam em crenças que nos empoderam. Porque não existe crença nem certa e nem errada. Existe ou limitante ou empoderadora. O que eu achei mais interessante quando eu conheci o Theta Healing, eu fiquei assim, eu acho que a maioria das pessoas devem te perguntar isso. Como assim entrar em estado Theta? Assim, Sim. você vai e entra em estado Theta. E aí eu comecei, depois que eu conheci, a praticar meditação. E eu acho que a meditação é um lugar que você consegue chegar muito próximo, acho que do estado Theta, ou até chega no estado Theta. Eu Dependendo, queria que você me falasse como que as pessoas chegam nesse estado Theta se elas não estão dormindo. na verdade, o que acontece? A Havaiana, que foi a canalizadora da técnica, e já existem diversas pesquisas, né, a respeito disso. Que ela explica pra gente? Que quando a gente faz essa meditação com a intenção de encontrar algo maior, porque a meditação ela é guiada numa forma que, por exemplo, a gente sai do planeta Terra, vai subindo, subindo, subindo e chega num portal, numa luz branca de tudo que é o que a gente chama. Quando a gente faz esse caminho de subida, é quando o nosso cérebro entra numa onda teta mesmo sem estar dormindo. É o mesmo estágio utilizado pelas pessoas que trabalham com hipnose. Então tem bastante gente que fala assim para mim, quando é a primeira sessão, fala assim: mas eu não me dou muito bem com a meditação não faz muito parte da minha vida, e tá tudo bem. Como será que eu vou ter a certeza que eu tô numa onda teta, que eu entrei nesse estágio meditativo, né? E o que também já foi provado que quando uma pessoa próxima de você está numa frequência cerebral teta, o cérebro da outra pessoa também vibra em teta, né? E para mim é mais uma prova de que não existe tempo, não existe espaço, tudo é energia, né? Tudo é energia, tudo que nós somos energia. O que a gente vê, na verdade, o que a gente pega é energia.
não é nada material. Como a gente fala do dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro é energia. E quando tem essas crenças de que o dinheiro é sujo, ou o dinheiro tem que ser com sacrifício, você acaba afastando por conta dessas crenças. E aí no Teta você consegue ressignificar isso. Consegue. E essas crenças em relação ao dinheiro, assim, são umas crenças. Tem um curso do Teta que chama Manifestação e Abundância, que a Vaiana diz que o criador mandou esse curso para ela, porque ele falou: tá bom, a gente criou todo esse sistema e agora você precisa desbloquear, né? Tirar essas crenças limitantes para que essas pessoas realmente consigam manifestar a abundância na vida delas, né? E eu digo que o que a gente entende por abundância, né? O que a gente entende por ser próspero? Porque a gente tem uma visão muito limitada daquilo que é o dinheiro, né? A gente acredita que o dinheiro realmente é um papel, uma moeda, e nos tempos, eu digo assim, que a gente nem faz ideia, era só uma energia de troca, era uma plantação, né? Era um remédio, você me dá isso que eu te dou aquilo. Então, eu digo que a gente precisa, essa crença que você falou, o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro só traz infelicidade, eu não posso ser rico porque se eu for rico eu vou me tornar medíocre, eu vou me tornar mesquinho. Não vou para o céu. Não vou para o céu, exatamente. São crenças que, assim, que às vezes não vem nem do nosso próprio sistema, né? Eu digo que não vem nem dessa vida. São crenças que a gente traz da nossa ancestralidade, né? Crenças genéticas, que a epigenética está aí para provar que realmente são transmitidas, não. São passadas de gerações a gerações, né? E você fala muito nos seus vídeos sobre relacionamento. E como que o Teta entra nessa história? Eu digo que o Teta Healing me ajudou bastante a transformar minha relação, sabe? Eu tenho uma história com meu parceiro, a gente se conheceu quando eu estava na Tailândia, fazendo uma formação de yoga e fazendo alguns estudos de Tantra. E a gente se conheceu e depois de um tempo ele voltou para o país dele e eu estava viajando e continuei viajando e a gente continuou se falando. E tudo bem, resolvemos ficar juntos. E num determinado momento eu falei assim: mas eu não tenho certeza, né? Se eu quero, se eu não quero, se é isso que eu quero para minha vida, aquela indecisão, né? Aquela história assim: mas será que é a pessoa certa, né? E tem muitas, a gente diz que no Teta a gente tem esse poder da manifestação, justamente pelo seguinte: quando a gente, só pelo fato da gente pensar em alguma coisa, é 30% de chance que aquilo que você pensou vai acontecer. Se você pensar e visualizar isso, nossa, pensei num sorvete de morango. Pensei, 70% de chance disso acontecer. Se eu estiver em Teta e pensar no sorvete de morango, é como se essa chance aumentasse para mais de 90% de materialização. Então, eu tinha realmente manifestado um parceiro divino, uma alma gêmea mais compatível, antes do Teta, mas eu falava assim: eu acho que eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Não tinha muita clareza, né? Tipo, eu sabia mais ou menos o que eu queria. E eu digo que eu falei: nossa, gente, o universo é muito maravilhoso, porque me deu exatamente o que eu queria sem saber, né? Sem eu realmente ter tanta certeza assim. E depois do Teta, eu vi o quanto eu precisava realmente me trabalhar no sentido de sair desse posicionamento de não saber o que eu quero, para entrar num lugar de comprometimento e falar: não, eu vou fazer o relacionamento dar certo, né? Então me trouxe muito para essa posição de autoconhecimento, que nada mais é do que a proposta eu acredito que de todas essas terapias que estão aí fora, né? Não é somente para formar novos terapeutas, mas para realmente ampliar o caminho do autoconhecimento, né? Eu faço isso, ou eu faço aquilo, por exemplo, eu trabalho com multidimensional, com Reiki, com Theta, mas tem sempre, eu digo que o mesmo objetivo, que é fazer a gente se tornar uma pessoa melhor
impactar a vida das pessoas de uma forma realmente positiva, né? E estender realmente essa mão. Falar assim, olha, eu passei por isso. A minha história pode não, óbvio que não vai ser a mesma que a sua, mas será que eu posso te ajudar de alguma forma? Né? E eu acredito que é bem sobre essa questão do que a gente estava falando do seu projeto, né, Sheila? De você se viu meio que imersa nisso, tipo, agora eu tenho que fazer. Exatamente, porque o conhecimento não adianta nada se ele fica só com a gente, né? Eu acho que é um prazer e eu acho que é um, não digo que é uma obrigação, que eu acho que é uma coisa muito forte falar em obrigação, mas você passar isso adiante. E essas terapias que nós estamos trazendo agora são coisas que nem eu conhecia. E você vê que ajuda a própria pessoa, o próprio terapeuta. Então, é como se fosse o psicólogo, ele tem que fazer terapia. Então, como a Veridiana falou, né? Ela mesma faz o teta para ela ser uma pessoa melhor. E a gente só consegue ajudar os outros quando nós estamos bem. Como que você, né, vai passar uma segurança ou vai passar uma tranquilidade se você não está bem com você mesma? E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, e você falou isso na OAB também, quando eu assisti a sua palestra, foi sobre alma gêmea. É. Alma gêmea é um assunto que interessa todo mundo, na verdade, né? A gente diz que no Teta não existe só uma alma gêmea. A gente tem diversas almas gêmeas. A questão é, será que é a minha alma gêmea mais compatível? E eu digo que eu manifestei tão bem, que eu queria de verdade um parceiro que os nossos propósitos de vida se mesclassem, sabe? E foi justamente isso, foi uma mescla de propósito de vida. É como se a gente se intercalasse e falasse, beleza, daqui a gente vai junto e só melhora, melhora, melhora. E as almas gêmeas podem vir de outra vida, por por diversas situações, né? Pode ser alguma coisa que tenha que ser resolvida nessa vida, que não foi resolvida na outra. E tem diversas almas gêmeas que estão se formando agora, nesse tempo que a gente está, né? Para realmente tornar essa questão do amor muito possível. Eu digo que a alma gêmea, ela traz aquela sensação, assim, que é confortável, que é leve, né? Que não tem essa obrigatoriedade, não tem aquela sensação de insegurança, que te traz eu digo que além daquele quentinho no coração, é a completude, né? E eu vejo que hoje muitas pessoas buscam no relacionamento esta sensação. Então é como se eu sempre buscasse no outro esta sensação de estar completa, de me sentir amada, de me sentir inteira. É aquela história que eu sempre falo, me dá, me dá, me dá. Ou é isso que eu tenho a oferecer. O que você tem a oferecer? E ao invés de sair procurando a alma gêmea ou manifestar a alma gêmea mais compatível, né, que eu digo, será que essa pessoa que você está hoje, que provavelmente quem vê esse vídeo vai se perguntar, nossa, será que essa pessoa que eu tô hoje, ela é minha alma gêmea mais compatível? Porque depois dessa eu já não tenho mais certeza, né? E aí você faz o que com essa informação? Será que você quer que é? Será que não é? Eu digo que a partir do meu exemplo, né, é uma escolha dessa pessoa realmente ser a sua alma gêmea mais compatível e estar no que a gente chama dentro do Teta de tempo divino, né? De estar dentro desse momento divino, de viver esse amor de uma alma gêmea, de viver essa sensação de estar inteiro, de estar num fluxo perfeito, né? E o que torna, digo, tudo isso possível é sempre a escolha, é sempre assim, não, eu tô com essa pessoa, o meu relacionamento tem pontos a melhorar, porque não existe um relacionamento perfeito, né? Existe sempre eu digo que o relacionamento vai ser sempre um aprendizado, um eterno ajuste, né? Essa é uma fala que eu uso muito. Vai ser um eterno ajuste, porque a gente sempre vai estar aprendendo. Né? Melhoramos isso. Legal, então beleza, agora a gente pode seguir. Mas agora quando você tem essa atitude, me traz para esse lugar. Então aí eu vou olhar para isso de novo. É um eterno, né?
eu digo que é um molde que você vai, opa, deixa eu lapidar aqui um pouquinho, aí eu lapido mais um pouquinho aqui, e não acaba nunca. Mas será que eu não posso tornar essa pessoa, esse relacionamento que eu já estou hoje, num relacionamento que realmente dá certo? Né? Então, eu sempre falo, para mim, separação, hoje, com a consciência que eu tenho, não é a solução. Não adianta eu me divorciar, terminar essa relação que eu tô hoje, porque daí eu pego toda essa frustração, começo a me relacionar com outra pessoa, aí eu só abro essa caixa que tá aqui dentro, começo a me relacionar no mesmo padrão. E aí eu digo que o universo é tão perfeito, sabe, Sheila? Tão perfeito que ele me traz exatamente aquilo que eu preciso. A outra pessoa com os mesmos desafios. E Justamente que para o que pessoal eu chama de olhe. dedo podre. Exatamente, Né? Tem exatamente. muita mulher que fala, eu tenho o dedo podre. E, na verdade, é isso que você está falando. Eu tenho que olhar para dentro de mim, como eu sou, porque eu estou atraindo aquele tipo de pessoa, né? Exato. E entra também numa questão muito forte de merecimento. Será que eu mereço viver um amor de alma gêmea? Será que, né? Será que eu mereço viver um grande amor? Eu fiz até um post no meu Instagram esses dias falando sobre isso, que a gente se preocupa muito com o prazer e o bem-estar do outro antes de se preocupar com o nosso próprio prazer, com o nosso próprio bem-estar, né? E isso é o princípio, porque é a mesma coisa dentro de um avião. Se eu não tô com a máscara de oxigênio, eu não posso ajudar o outro a colocar a máscara de oxigênio, porque eu não tô suprida, né? Eu não tô inteira, eu não tô na minha melhor versão, na minha melhor posição para poder prover para o outro, né? E tem uma coisa também que a gente fala dentro, um dos conceitos de alma gêmea que a gente tem no Teta, óbvio, existe alma gêmea mais compatível, existe alma gêmea compatível, mas que de repente não está no momento divino, ou que não está no tempo divino de continuarem, caminharem juntas para o resto da vida. As almas gêmeas não necessariamente ficam juntas para o resto da vida, se elas não forem a mais compatível. Quando eu digo que tem mais de uma, por exemplo, uma amiga pode ser a sua alma gêmea mais compatível, quando você tem aquela amizade que você tem a sensação que você fala assim, nossa, eu te conheci hoje, mas eu tenho a sensação que eu já te conheço de outros tempos. Isso pode ser uma alma gêmea, né? E aí tem uma alma gêmea também que eu gosto muito de falar, que é o diamante bruto, é aquele diamante a ser lapidado, que é como hoje eu vejo bastante isso, nessa questão de nova era, né, de nós mulheres principalmente, estarmos caminhando nesse processo de autoconhecimento, né, e aí chega um boy e o boy ainda não é do mundo da terapia, ainda não é do mundo holístico, né, não enxerga tudo isso, e aí ela tem que, mas ele é tão maravilhoso, tão perfeito, então tá bom, então você pode lapidar, né, você pode, de repente, mostrar para ele que existe um caminho mais elevado e, né, o mundo dele também pode ser tão bom quanto o seu, né? Eu digo que é só entender esse caminho do meio, não ficar naquele, não, o meu é melhor, não, o meu é melhor. Mas e se a gente dividir e chegar aqui nesse meio? Eu acho que vai ser mais legal, porque daí a gente pode ter as duas possibilidades. Eu gostei muito dessa questão que você falou da separação, porque a gente vê muito, né, a pessoa casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, e aí vem, às vezes, vai para o seu consultório, vem para o meu escritório e fala assim, nossa, mas de novo está acontecendo isso comigo. Então, acho que quem está nos assistindo, talvez seja hora de olhar para dentro de si e falar assim, qual a minha responsabilidade disso estar acontecendo comigo? E tem muito a ver com o sistêmico, o que você está falando também. O que você falou, né? Tudo faz parte. A gente nunca exclui, né? Eu falo assim, o Axis tem questões que a gente usa muito. Ontem eu estava lendo sobre comunicação não violenta. Ele traz princípios do Hellinger. Ele fala de coisas de mediação. Você está me falando de coisas que também fazem parte do sistêmico. E acho que tudo se complementa para que nós possamos viver melhor. Eu acho que todas essas terapias têm um intuito de fazer com que nós sejamos plenos, como você falou.
Exatamente. É a busca, na verdade, a resposta só tá aqui dentro, né? Ai, por que que isso está acontecendo comigo? Deixa eu ver. Ah, a culpa é dele, ou a culpa é dela. Ou, tá vendo? Essa pessoa fez isso. Não, não é lá fora. É tudo aqui dentro. É tudo tem que olhar para dentro. É tudo ver, como você diz, do sistêmico. Eu acho isso fantástico que vocês falam, né? São dois sistemas, três sistemas diferentes. Num relacionamento, são dois sistemas diferentes, né? E são duas formas diferentes de se relacionar. E aí, no Teta, a gente traz muito essa questão da repetição dos padrões. E a gente repete muito os nossos padrões familiares, sabe? E esses dias eu estava até tentando explicar alguma coisa para minha mãe. E aí eu falei assim para ela, eu falei assim, vou te explicar uma coisa sobre padrão. Beleza? Ela, beleza. Falei, então tá bom, vamos lá. Eu falei assim, você teve um relacionamento, o primeiro relacionamento, no caso que foi o meu pai, que você sofreu um abuso, que você não se sentiu completa, uma série de coisas, né? E aí você terminou esse relacionamento depois de 20 e tantos anos. E aí, depois de um tempo, a mamãe foi lá, continuou andando, ninini, nananã, toda linda, plena, maravilhosa, deusa. Aí ela arranjou um outro relacionamento no qual ela se sentiu completa. Beleza? Tá legal até aqui? Tá legal. Aí a Veridiana casou. Legal, a pessoa, o ex-marido da Veridiana é uma pessoa maravilhosa. Tá bom, mas não deu certo? Não, não, não. Deu certo. Durante 6 anos deu certo. E aí, cada um seguiu o seu caminho. Aí a Veridiana saiu, linda, maravilhosa, plena, deusa, encontra uma outra relação. Nossa, só que essa outra relação, ela realmente é mais alinhada com o que a Veridiana é, com aquilo que a Veridiana precisa viver. Então, eu repeti um padrão. Eu me sinto mais feliz no meu segundo casamento. E da onde veio esse padrão? Da mamãe. A mamãe também só se sente completa só no segundo casamento. E a gente vem repetindo, sabe? Exato. Se a gente for olhar, Sheila, é sempre a mesma repetição, sabe? Eu digo que eu tenho vivido uma cura com esse relacionamento materno, que para mim está sendo muito transformador. E aí eu falo assim que o Criador é tão perfeito, que ele me traz questões e clientes para trabalhar que tem desafio com o relacionamento materno, porque agora eu trago de um lugar de amor e experiência. Faz sentido? Tipo, hoje eu posso trazer, falar, olha, será que de repente você não pode olhar para isso de um outro lugar? Porque agora eu tenho essa consciência. Antes eu não tinha tão plena. E eu digo que a gente é humano, a gente está aqui para aprender, né? E o que a gente diz no Teta é que existe sempre a sabedoria inerente da fonte. A gente nunca vai trazer uma situação para a nossa vida onde a gente não está pronto para trabalhar. Se caiu no seu colo, se você materializou aquele desafio, é porque você está pronto para olhar, né? E tem bastante gente que fala assim, nossa, mas eu estou voltando nesse mesmo lugar, nessa mesma situação de novo. Sim, por quê? Porque as crenças têm camadas, é como se fosse a camada de uma cebola, a gente tira um pedaço, aí trabalha essa crença, tira outro pedaço, trabalha essa outra, e depois, tem mais um pedaço aqui, peraí. Então elas têm camadas, então a gente vai trabalhando conforme essas coisas vão aparecendo. E acaba? Não acaba nunca. Essa é a melhor notícia. Quando acabar, a gente tá morto, né? É coisa, e nem tem como acabar, né? Que você continua, a gente fala que continua trabalhando. E você falou algumas coisas assim. Essa semana foi muito interessante, porque eu falei assim para o meu marido, eu falei, eu tô com uma saudade de fazer as mediações no Sejusc. E aí eu recebi um e-mail do Sejusc falando se eu tinha disponibilidade para fazer uma sessão online no dia tal. E é um trabalho que eu faço. E eu falei assim, gente, é muito legal, né? Eu falo assim, a única coisa que eu não sei por que não dá certo é eu ganhar na loteria, mas de resto é o que você falou. Você fala, você pensa, você materializa, acontece. Tudo. E outra questão também, a primeira vez, eu falava, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula. A primeira vez que eu fui dar aula, eu falei, meu Deus, que medo. E fui. Deu tudo certo? E aí, continuei. Não, eu quero dar aula, mas agora eu quero expandir. Aí veio a quarentena, eu fui dar aula online. Falei, gente, como que é você falar com o computador?
porque você não tem plateia, né? Você não tem os alunos, você não tem com quem interagir, você tá lá o computador e você tem que falar. E foi maravilhoso, então é aquilo, nada vem para você que você não consiga fazer. Sim, com certeza. É legal você ter falado desse negócio da mediação. Você fala, pensei e recebi o e-mail. Mas é justamente isso, sabe? Quando a gente está numa posição de consciência, e eu digo assim, quem planta colhe? Sim, mas você não tem como plantar tomate e colher morango, né? Não existe essa possibilidade. Se você plantar a selga, você também não vai colher morango. Então, e o que eu faço? A gente tem muitas crenças, eu digo, que é o que mantém a gente através das limitações do corpo humano, né? Porque nós somos seres muito elevados, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Eu acredito piamente nisso. E aí a gente tem que lidar com essa limitação do corpo humano. Aí se eu paro para pensar assim, legal, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Nossa, vou ter muito poder. E aí a gente cai naquelas crenças assim, porque os ricos são maus, porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas será que eu mereço realmente? Tem tanta gente passando fome, será que eu mereço ganhar na Mega Sena? Porque, né, na Mega Sena, na loteria, qualquer prêmio, mas entra muito nessas pequenas coisas que a gente pode alinhar, né? Você pode sonhar com os números. Você pode pedir, universo, me surpreenda. Me mostra os números, né? E a minha mãe joga toda segunda, quarta e sexta. Ela joga, Sheila. E eu falo, bom, uma hora ela vai ganhar, né? Esses dias eu perguntei pra ela, falei, o que você ia fazer se você ganhasse na Mega Sena? Eu vou ajudar não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí entra no que eu digo que é de uma crença de tipo assim, minha família vai me pedir meu dinheiro, os meus amigos vão pedir dinheiro emprestado. Aí se eu não empresto dinheiro, eu deixo de ser uma pessoa boa. Isso são tudo isso que eu falei são crenças que em algum momento se formaram dentro da gente. E vou te falar mais. Partindo disso que você falou, nas ordens da ajuda que a gente estuda no direito sistêmico, você só pode ajudar quem te pediu ajuda. Então, quando a gente pensa nisso, eu vou pegar o meu dinheiro e vou ajudar uma pessoa, aquela pessoa te pediu ajuda. Então, de repente, você não ganha, porque se você ganhar, você vai ferir as ordens da ajuda. Você vai atrapalhar o sistema de outra pessoa. E isso que você falou veio agora, puf, na minha cabeça. Super acredito. Que entra para vocês, entra na questão das ordens e para a gente entra na questão das crenças. Por exemplo, se eu tivesse, digamos assim, repetido um padrão da minha mãe de atrair relacionamento abusivo para minha vida. Isso pode acontecer. Eu já vi pessoas que o pai teve, a mãe teve um relacionamento abusivo, aí a filha atrai um relacionamento abusivo justamente para honrar a mãe, entende? Ou, sei lá, o pai em um determinado momento morre, a filha atrai o marido que precisa viver uma situação onde o marido morre, justamente para poder honrar a energia da mãe, honrar essa energia. A gente tem muito isso vocês falam bastante, eu acredito. Lealdades invisíveis. E pertencimento, né? De pertencimento. Eu acho que essa é uma das nossas maiores necessidades mesmo, de pertencer. Só que a gente pode pertencer, a gente pode honrar através do amor, a gente não precisa passar pelo mesmo desafio e a gente também não precisa repetir esses mesmos padrões dessas nossas famílias para que elas se sintam honradas. E só abusando de você um pouquinho. Imagina. Me fala só assim, qual que é a diferença entre o Theta e o Reiki? Vamos lá, o Reiki, ele usa a energia vital e a terapia, ela é feita, a energia vital do universo, ele usa a energia quando a gente está num estado vibracional alfa, a gente está num estado meditativo alfa.
têm origens totalmente diferentes, e o Reiki é como se fosse a canalização de energia através da cura pelas mãos. Então, por exemplo, se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer uma sessão de Reiki, tá bom, me fala qual que é o desafio que você, né, tem a intenção de trabalhar, e aí, tem alguma coisa no seu corpo também que te traz esse desconforto a partir desse desafio? Tem, eu sinto na garganta. Ah, tá bom. Então me traz um pouco mais disso. O que você acha né? Qual que é essa sensação que você tem? Ah, eu sinto como se eu tivesse sufocada. Então tá bom. A partir daí eu já consigo trabalhar. Então eu peço para a pessoa ficar numa posição deitada, e agora, por conta de todos esses impedimentos que nós temos com a questão do Covid, é tudo feito de forma online. Então a pessoa fica numa posição deitada, e aí eu só projeto a minha consciência com a posição das minhas mãos dessa forma, para cada uma dos pontos, né, que são aplicados. Então, primeiro a gente começa pelas têmporas, depois pela cabeça, depois pela nuca. Então, é totalmente diferente. No Theta, a gente vai para uma onda, na verdade, de um estado de um estado meditativo mais elevado, mais profundo, e é um bate-papo. Eu realmente converso com a pessoa para entender, né, esse desafio, para entender por que ela trouxe esse desafio para a vida dela, né? O que eu digo que a gente sempre tem o ônus e o bônus, né? Então, no ônus é o que a gente ganha, né? O que você ganhou com isso, com esse desafio que você atraiu na sua vida? Eu ganhei, no caso da criança, eu ganhei que lá atrás eu me sentia amada quando eu apanhava. Mas quando, né? Por que você queria aprender isso? Para saber que eu sou forte. Então eu posso, né? O bônus. A gente pode ensinar para cada uma das células do seu corpo que você pode se sentir amada e você pode se sentir forte, sem que você tenha que atrair a situação de agressão? Pode. Então tá. E é bem diferente, Chocada. né? Mas acontece, Sheila. Eu vou te falar que tem bastante coisa. Tem até uma das coisas que a gente aprende, que a Vaiana fala bastante nos cursos do Theta, é assim, não julga o desafio da pessoa, né? Porque vai ter gente que pode chegar para você e falar assim, olha, por exemplo, eu vou tentar trazer para esse lugar dessa realidade que a gente está. O casal, uma mulher chega, ou uma mulher ou um homem chegam para você e falam assim: olha, eu quero fazer um acordo, mas eu não quero sair da minha casa. Né? Tipo assim, eu quero fazer o acordo de separação, mas eu não quero sair da casa. Tá, ela não quer sair da casa porque ela ainda tá ganhando alguma coisa lá. Né? Existe algum ganho que a pessoa ainda não conseguiu enxergar para que fala assim, se vender a casa, se não vender a casa, tudo bem, eu quero ser feliz, quero seguir meu caminho, quero entender de onde isso veio, né? Ou até mesmo, tem um exemplo que a Vaiana já trouxe pra gente, da pessoa chegar e falar assim, olha, tô com uma dor aqui na perna, já fui invalidado pelo sistema, sei lá, não sei como é que chama, da caixa, nem sei como é que fala isso. Mas eu não quero que você me cure, eu quero só parar essa dor. Tá bom, mas por que você não quer ser curada? Porque se você me curar, eu vou ter que voltar no médico, né? Eu não sei como que chama, nessa análise, e ele vai ver que eu não tenho mais nada e eu vou deixar de receber a ajuda do governo. E tá tudo bem, a pessoa tá no propósito dela, a gente não tá na posição de realmente julgar, porque eu não sei qual é o sistema dela. Eu não sei aonde que ela aprendeu esse padrão de que para se beneficiar de alguma forma, ela tem que manter aquele desafio, né? Eu não sei, mas a gente pode sempre descobrir. Veridiana, adorei nossa Que bom! conversa. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas de qualquer forma, eu vou deixar os seus contatos aqui, o Insta, Grata. e você vai embora, né? Eu vou provavelmente, né? Provavelmente eu vou embora em setembro. Eu tô com passagem comprada, mas a lista de países que foram, né? A lista que foi divulgada de países que podem entrar na União Europeia,
O Brasil não está, os Estados Unidos não está, a Rússia não está. Então, eu ainda não sei. Para mim eu digo que é uma incógnita. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que Mas até aí você setembro ainda consegue. Mas aí você consegue atender quem quiser falar com você. Você eu consegue atendo atender online. mesmo? Consigo. Eu tô atendendo tudo online. O Instituto do Teta Healing liberou pra gente os 3 primeiros cursos, que é o básico, avançado e o aprofundando no Digging, né? Que o Digging nada mais é que o nosso trabalho de crença, é a base da técnica. Liberou para serem ensinados online. Agora a gente está dando só curso online, fazendo sessão online. E a efetividade do trabalho é a mesma, porque energia não tem tempo, não tem espaço, é o que é. São ondas, né? Exatamente. Exatamente. Tá. Celinha, Olha, eu muita amei. gratidão. Eu que amei. Eu Foi muito ainda massa. espero poder encontrá-la pessoalmente, mas se Ah, não, espero também. fica meu abraço aqui O de meu boa também. viagem. Um Gratidão. beijo. Tudo de bom, Beijo. se cuida. Você também. E E até a grata pelo próxima. convite. Gratidão pelo Gratidão é convite. toda minha.